Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius, para quem não me conhece eu sou professor do FISU no campus Jaguarão. Vou falar nesse vídeo um pouco sobre a história do desenvolvimento web, como as tecnologias foram se sucedendo para chegar até os dias de hoje. Bom, a gente começa então nos anos 90, né, com o projeto da World Wide Web, conforme foi proposto por Tim Berners-Lee. No começo as páginas eram estáticas, né? Então elas consistiam essencialmente de HTML. Já existia algum CSS, mas ainda não era tão difundido o seu uso. Para organizar elementos na tela, a gente usava os layouts feitos com tabelas, né? Quando você queria uma coisa mais complexa, a gente usava uma tecnologia chamada CGI, que basicamente era como se fosse uma programação por linha de comando, só que o servidor ele passava parâmetros para o programa que imprimia na tela, inclusive o HTML, né? Nesse período, para você ter a sua página na web, você essencialmente precisava saber editar o seu próprio HTML. Vou mostrar aqui um exemplo primeiro, um exemplo de um código em Perl. Tá? Então a gente pode ver que o código primeiro ele fazia a verificação dos parâmetros, né? Ele pegava os parâmetros que eram passados para ele, através de algumas variáveis do ambiente, fazia a manipulação que ele queria fazer, e depois a gente essencialmente fazia um print, né, na tela do HTML. Então era uma coisa bastante rudimentar ainda, onde a lógica do código se misturava com o próprio HTML, né? Então ainda não existia o conceito de templates, por exemplo. E eu separei aqui também um print tirado da Universidade de São Paulo, que é bastante típica aqui dessa época, né? A gente pode ver aqui o uso de cores bem fortes, né? Algumas imagens de baixa resolução, né? Afinal de contas, como a internet tinha pouca banda, né? Então a gente tinha que usar também imagens de baixa resolução para não consumir a banda dos usuários, né? Os links aqui um pouco estilo, né? Então a gente pode ver que estão todos sublinhados porque eram links. Então essa aqui é uma página bem típica, no caso uma página da USP, datada de março de 1997. Voltando para o desenvolvimento web, né? No começo dos anos 2000 começou a haver uma certa profissionalização da tecnologia. Duas tecnologias acabaram se destacando, né? Uma delas foi o PHP e outra também, na verdade, um guarda-chuva, né, de tecnologias que a gente pode chamar de Java para web. Ao mesmo tempo, nessa época, o CSS começou a se estabelecer, né? A gente parou aquela questão de fazer layouts usando tabelas. Isso caiu em desuso. Uma típica página daquela época eram os blogs, né? Então, através dos blogs, as pessoas podiam, cada um, ter o seu próprio site, né? Não era necessariamente, não era um requisito ter um conhecimento técnico para você ter o seu site. Depois, num terceiro momento, eu destacaria o surgimento do Ajax. O Ajax ele vem de Asynchronous JavaScript em XML, que constitui a sigla Ajax. Na verdade, o que era o Ajax? O que é ainda o Ajax, né? Essencialmente, é um carregamento de certas partes da página quando você faz alguma solicitação. Uma típica aplicação que ajudou a popularizar muito o Ajax, né, que na época foi bem, eu me lembro de ter visto o lançamento, assim, foi bem revolucionário, foi o Gmail, né, o e-mail do Google, onde você clicava para ver as mensagens, né, e ele não carregava toda a página, né? Ele carregava somente aquela parte das mensagens de novo. Então ele ocultava a listagem de mensagens e mostrava o conteúdo da mensagem em si. Com isso ele era bem mais rápido, né? E ele tinha um efeito visual também interessante. E essa questão então de carregar partes da página ao invés de toda a página a cada requisição, cada clique de link, né? Acabou depois se difundindo bastante. Depois tem um quarto momento que eu chamaria de a era dos frameworks, né?
onde os frameworks web começaram a se tornar muito populares, né? O que é um framework, né? Um framework é um conjunto de bibliotecas com organização de código e geralmente eles também propõem uma maneira de trabalhar, né? Você acaba tendo que criar menos código, né? Porque muitos dos códigos já seguem padrões e bibliotecas que reaproveitam padrões e solucionam problemas já bem estabelecidos, né? Tipo envio de dados e uso de templates, por exemplo. Isso acaba facilitando o desenvolvimento, né? E também também melhora bastante a questão da segurança, porque nesses frameworks muitos dos problemas de segurança já são tratados, tá? Geralmente os frameworks são de código aberto e tem uma comunidade que trata, atualiza eles, né? Deixando eles bastante seguros. Também paralelamente à adoção dos frameworks, a biblioteca jQuery ela acabou surgindo, né, como biblioteca para fazer efeitos, né, e também para facilitar o uso de Ajax, né. Existiam outras bibliotecas na época, né, mas o jQuery acabou se tornando o padrão de fato em bibliotecas JavaScript, né. Então, um dos principais frameworks na época foi o Ruby on Rails, né, escrito na linguagem Ruby, e ele acabou influenciando outros frameworks semelhantes, né, por exemplo, Django, que é feito em Python. Em PHP tinha vários, né, mas eu cheguei a usar, por exemplo, Cake PHP, que, como o nome indica, ele é feito em PHP. E dessa época, alguns dos sites que surgiram nessa época que usavam esses frameworks e que perduram até hoje, a gente pode citar o GitHub e o Twitter. Depois a gente tem o quinto, e nessa minha classificação é o momento que a gente vive atual, então seria o quinto e último momento, que eu chamei de a era do JavaScript, né? Esse momento começou em 2008, quando o Google lançou a engine JavaScript V8, que inicialmente o propósito do Google era melhorar o desempenho do Google Chrome, né? Mas como esse código ele estava disponível, né, teve um programador que criou o Node.js, né, que na verdade ele consistia exatamente no quê? Consistia em rodar o JavaScript usando a engine do V8 no lado do servidor. Então, com isso, agora o JavaScript que já podia ser usado no lado do cliente, ele podia ser usado também no lado do servidor, né? Então, muitas pessoas passaram a adotar o JavaScript no lado do servidor porque elas argumentavam que não seria necessário conhecer uma tecnologia adicional para fazer a programação no lado do back-end, né? Então, poderia fazer uma aplicação com JS, HTML e CSS. Alguns dos sites, né, representativos dessa época, na verdade, estamos nessa época, então a maioria dos sites desenvolvidos hoje são dessa regra, né, mas alguns famosos, eu citei ali o Netflix e a Uber, por exemplo, né? Uma coisa que eu queria comentar, né, é que na verdade a tecnologia ela sofre muitas mudanças, né, e que é difícil você prever o futuro, né. Peguei dois casos aqui que ilustram isso. Um deles é o JavaScript, né, que até lá 2003 mais ou menos ele era considerado de pouca utilidade, né, servia para fazer algumas validação de formulário no lado do cliente, mostrar uns alertas na tela, né, e só. Mas com o Ajax ele passou a ser bem mais utilizado, né, praticamente todo o site tinha alguma parte em Ajax, e principalmente a partir do surgimento do Node.js, aí sim, né, o JavaScript deslanchou, né, possivelmente é uma das tecnologias mais usadas na web dias de hoje, né. Outro caso também de reviravolta são as páginas estáticas, né, que elas estavam lá no começo da web, né, que eram páginas que não apresentavam muito dinamismo e que acabaram tendo uma certa adoção agora atual, né, porque
Porque, como elas não têm nenhum elemento de programação, acaba que elas são muito seguras, né, e também muito rápidas, porque elas têm pouco processamento envolvido, né. Trata-se basicamente o servidor carrega essas páginas e envia para o cliente, acabando tendo um desempenho muito bom e sendo muito seguras, né. É uma tecnologia que, a princípio, em um certo momento, parecia ultrapassada. Então aqui deixei algumas referências, né. Quem gostou do conteúdo, eu convidei a deixar um like no vídeo. E se você gostou, também se inscreva no canal para ter mais conteúdo semelhante, tá bem? Obrigado, pessoal. Até mais.